No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025, é um prazer ter você por aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família, aonde quer que estejam acompanhando o nosso programa pela internet, pelo WhatsApp, no caso aqui o YouTube, você que ouve também no nosso programa de rádio. Muito obrigado aí pelo carinho da sua amizade, que Deus possa abençoar você rica e abundantemente. Durante essa semana eu deixei para hoje, sexta-feira, abordar o versículo que nós separamos aqui. A meu ver, é o mais importante da Bíblia, é o que contém a revelação mais importante das Escrituras, que está lá em 1 João, capítulo 5, verso 20. Eu quero convidar você a prestar atenção, preste bem atenção até o final, faça suas anotações e deixa que o Espírito fale com você. Amém? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Ele termina esta frase longa, este versículo somente. Ele diz, preste bem atenção. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe como ele termina o capítulo? No versículo seguinte, ele termina o capítulo com uma frase mais impactante ainda. Ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É assim que ele termina 1 João, a sua carta, no capítulo 5, que contém, a meu ver, mais uma vez, opinião minha, pessoal, o versículo mais poderoso, mais revelador das Escrituras. Muitos podem achar esse versículo um pouco confuso, um pouco meio que aí precisando de mais esclarecimentos, não concordam até mesmo com essa afirmação, mas ele termina esta oração dele, essa frase, oração que eu digo no português de frase, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Já parou, você meu irmão unicista que já conhece essa mensagem, já parou para pensar que logo após um versículo desse, que traz uma revelação, um dos versículos mais amados pelos unicistas, ele já parou para pensar por que ele fala no versículo 21, guardai-vos dos ídolos? Será que João está falando ali das imagens de gesso, das imagens de escultura, de ferro, de bronze? Será que você acha que João está falando desses ídolos aí? Do que comumente o movimento evangélico prega como idolatria? Que o trinitário olha isso aqui e fala assim, isso aqui está falando das imagens lá, de gesso, né, de madeira. Será que ele está falando disso? Ou melhor, será que ele está falando única e tão somente disso? Para você pensar, para a gente só um adendo muitíssimo importante, porque logo após o versículo que ele afirma que o Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, inclusive no livro que eu escrevi eu falo, que algumas religiões, alguns segmentos religiosos, eles fazem um malabarismo, tira essa declaração, eles mudam, eles dizem, a própria teologia, ela afirma em algumas vertentes teológicas, afirmam que o sujeito nessa frase não era Cristo. O personagem central desse versículo aí não é Jesus, não. Tá ali, o Filho de Deus, então, aí Deus já seria uma outra pessoa à parte. Na verdade, o verdadeiro Deus é a vida eterna que está sendo falado aqui, trata-se de Jeová, ou Yahvé, que é o nome que Deus usou no Antigo Testamento, ou pelo menos os seres humanos apontavam, quando eu digo Jeová, ou Yahvé, Yahua, Yau, eu não estou aqui dando ênfase a esses nomes, eu só apenas estou apontando para o nome que era usado no Antigo Testamento. Mas vamos lá, não, definitivamente, quem conhece de semântica e minimamente de português, sabe que aqui o sujeito da frase, vamos falar na matéria de português, o sujeito
Quando eu digo sujeito aqui, estou falando do português, da frase é Cristo, indiscutivelmente. Isso aí, teólogos sérios, até mesmo os teólogos que são adeptos, né, da doutrina trinitária, eles concordam que é de Jesus que está sendo falado aqui. Inclusive, esse texto, esse versículo é usado por pastores, por teólogos, quando esses debatem com o testemunho de Jeová. Já começa por aí. Na verdade, quer ver um pastor trinitário se comportar como um verdadeiro unicista? É quando eles vão debater com o testemunho de Jeová, porque o testemunho de Jeová não crê em 3, crê só em 2. Mas voltando aqui, meus queridos e amados irmãos, olha só o que diz Jeremias. Mas Jeová é o Deus verdadeiro. Jeová é o Deus verdadeiro. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Está dizendo que Jeová é o Deus vivo, o verdadeiro Deus, e o Deus vivo e Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10 diz que Yahvé é o Deus verdadeiro. E aí, conflito de ideias aqui? A Bíblia diz para a gente estar alicerçado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Edificados e alicerçados na doutrina dos apóstolos e profetas, qual é Cristo, pedra principal. Paulo fala isso à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 20. E aí, um profeta diz que Jeová é o Deus verdadeiro. O apóstolo diz que é Jesus Cristo que é o verdadeiro Deus. E aí, como é que fica? Né? Vamos para que lado aqui? Vamos ficar com Jeremias ou com João? Para a Trindade tem um problema, né? Tem dois bandeirantes, 2 guerreiros, 2, né, homens de Deus entrando em conflito de ideias. Ou pelo menos com declarações que se conflitam entre si. Mas para um bom unicista sabe que é o mesmo, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque aqui o profeta não tinha o nome de Jesus revelado ainda. O nome que ele tinha era o tetragrama, era Yahvé, era Jeová. Então para ele está certíssimo. E João também certíssimo. Não são duas pessoas distintas. Jeremias sabia de quem ele estava falando, porque não havia sido revelado o nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach não havia sido revelado ainda, então para ele tá bem, tá perfeito, ele não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema nenhum. Problema para a doutrina que mostram 3 distintos. Aí tem problema, que aí é onde aqui entra o Espírito Santo aqui. Mas vamos lá, meus irmãos, para ganhar tempo. Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está dizendo, ninguém conhece o Filho. E aí? Agora ele está dizendo, ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai. Como que ninguém conhecia o Pai? O Pai, né, era extremamente conhecido em Israel, muito conhecido, né? No mundo inteiro, até as nações pagãs conheciam o Pai. Ouviram falar do Deus de Israel, né? Mas Jesus está falando, ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai, só o Filho que conhece o Pai. Olha aí que situação, hein? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o Filho é que faz a revelação do Pai. Aí você começa a entender o que ele está falando quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai que nos basta. Não é? Mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus fala, tanto tempo eu estou com você, Filipe, e não me conhece? João 14, 9. Aí ele revelou, o Filho revelou para Filipe quem era o Pai. E quem era o Pai? Estou há tanto tempo com você. Você está entendendo aqui? É o Filho que traz essa revelação. Por isso que João começa dizendo, ele nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Vamos responder logo essa pergunta, porque o tempo já está indo embora, né? Vou ler para você mais um texto do profeta que diz assim, portanto o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Isaías 52, verso 6. Segundo o profeta, chegaria um dia na história da humanidade em que o próprio Deus se apresentaria pessoalmente e se revelaria um nome que eles até então não conheciam. Por que isso? Porque o Filho é o verdadeiro Deus. Agora, sabe por que o Filho é o verdadeiro Deus?
Eu vou ler para você mais um versículo que está lá no livro também que nós escrevemos. Lá eu entro em detalhes, eu trago dados importantes, trago informações importantes. É o capítulo 12. Você que tem um livro aí, o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, é o capítulo 12. Para quem acompanha no YouTube, na descrição tem aqui no canal Minuto da Unicidade, embaixo de qualquer vídeo lá tem o link do livro para você adquirir. Antes de chegar no capítulo 12, é bom que leia o livro todo, você tem uma ideia bem clara do que nós estamos falando. Mas vamos lá, olha o que ele diz aqui. Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Viu como é que o autor aos Hebreus define o que era a lei? A lei apontava para o futuro. Tudo que havia na lei, eu digo isso para você com clareza, e a Bíblia é clara no que tange a isso. Por exemplo, principalmente aqui que ele está falando com relação ao tema, os sacrifícios de animais. Apontava, como própria teologia, ela é correta nisso aí, apontava para o Cristo. Por isso que a Bíblia é cristocêntrica. Quando Abraão pegou lá o filho dele, tal, que Deus providenciou um cordeiro, estava apontando para onde? Para o filho. Quando Adão pecou lá em Gênesis, Adão pegou o quê? Folha de figueira para se fazer uma roupa para ele e para Eva cobrir a nudez. O que Deus fez? Matou um cordeiro, fez roupa para ele de pele de animal. Já começou logo ali tratar de resgatar o homem e já apontar para Cristo, desde Gênesis. Desde o primeiro fato lá, primeiro episódio. Você está entendendo? Então a lei, ela era a sombra, ela não era a imagem exata das coisas, como diz Hebreus capítulo 1, verso 10. Não era a imagem exata. Tudo que você pegar na lei, você olhar para a lei, é apontando para o futuro, para Cristo exatamente. Então você pega ali Jeová, fazendo e acontecendo, e Yahvé, apontava para Cristo. Olha que coisa interessante, por isso que Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Era a sombra dos bens futuros. Tudo que Jeová realizou, apontava também, pregava. Por isso que ele fala para Moisés, vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês e andarei no meio de vocês, e vocês serão o meu povo, eu serei vosso Deus. Apontava para o próprio Jeová, falava, eu vou andar no meio de vocês. Era a sombra. O que eles conheciam do nome, o que o nome de Jeová fazia, o nome de Jeová era temido, conhecido em toda a terra. O nome de Jesus torna-se hoje mais conhecido no mundo inteiro. Não tem um habitante, praticamente, né? Vou dizer aqui, numa hipérbole, procura saber o que é hipérbole. Não tem um habitante desse planeta que nunca ouviu falar de Cristo. Pelo menos as principais religiões já ouviu falar dele. Você está entendendo? Porque ele que é a imagem exata, por isso o autor, o apóstolo Paulo escreve lá aos Colossenses que ele é o Deus invisível, né? A imagem do Deus invisível. O Deus que era invisível não era a imagem exata das coisas. O Cristo, o Filho, é que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele no passado lá era uma sombra. Não, mas peraí, Tony, Jeová era vingativo, matava, cortava a cabeça, punia e fazia, e Jesus não se compara a ele. Calma! Você já leu as escrituras do que ele fez, o que ele vai fazer ainda? Já leu o Apocalipse 19, a carnificina que ele vai promover nessa terra? A terra vai passar 5 meses sepultando os seus mortos. Esse dia é conhecido como o dia da vingança do nosso Deus. Calma! Espero que você não esteja lá apenas como telespectador e não sofrendo, né? Aí as consequências deste grande dia. Por isso é que o Filho entendeu? É Jesus Cristo que é o verdadeiro. Outro fora dele é falso. Não é o verdadeiro Deus. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos falando diuturnamente, ensinando essas verdades. E é por isso que a gente pede também o seu apoio, a sua ajuda para que a gente continue aqui firme e forte com a pregação da mensagem do reino. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, apoie esse ministério, apoie esse trabalho,
Não deixe de apoiar, não deixe de incentivar, não deixe de orar por nós, de atentar com carinho para esse ministério que tem essa responsabilidade diária de anunciar essa verdade que liberta. Envie esse áudio aí, esse vídeo, esse link para um amigo, para uma amiga. E a você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e na semana que vem nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.